Estimado internauta do Benguela 7, é nossa convidada, a deputada Mihaela Weba, a quem eu saúdo. É uma honra estar aqui. Também quero estender o meu bom dia a todos os cidadãos angolanos em Angola e na diáspora. Estamos em Benguela, num espaço muito bonito, agradável, numa cidade muito acolhedora e espero gostar de estar aqui mais uma vez. Para vocês aqui é uma honra. Dificilmente vê-se aqui por Benguela a senhora deputada e é pela primeira vez, nunca a vimos a Benguela. Acho que já perdi a conta de quantas vezes vim a Benguela. Nos últimos 13 anos, acho que venho a Benguela pelo menos 2 vezes por ano. E como é que olha pela questão social, pelo desenvolvimento da província de Benguela? É assim, eu vou ser um bocado indelicada, porque eu sei que há uma rivalidade entre Benguela e Lubito. Exatamente. Eu gosto mais de Lubito. Eu sou do Lubito. Ainda bem. Toda a província de Lubito, brincamos assim. Exatamente. Eu gosto mais do Lubito por razões, acho que também um bocado emocionais. Sim. A primeira vez que estive em Benguela foi no Lubito, em 2009. Na altura eu ainda trabalhava no National Democratic Institute americano. E viemos fazer uma formação e foi aqui pela primeira vez que tive contacto com a província de Benguela e mais concretamente com o município do Lubito. E já naquela altura fomos para o bairro, acho que é 28 de maio, 28 de março, ok, 28 de março na altura fazíamos formação, estávamos a fazer formação ao Círculo Rastafari de Benguela e de lá para cá entendo que algumas coisas foram feitas, mas tal como o resto do país, infelizmente uma província como Benguela, com o potencial que Benguela tem, quer turístico, quer climático, quer do ponto de vista da agricultura, quer do ponto de vista das pescas, deveria ser uma província com um maior desenvolvimento. Infelizmente não tem. Nesse momento Benguela continua a ser a terceira província do país em termos de desenvolvimento e penso que ainda não conseguiu alcançar o seu potencial máximo em termos de desenvolvimento. Desenvolvimento humano, desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento da atividade comercial, bens e serviços. Portanto, a todos os níveis eu penso que poderia estar melhor. Infelizmente não está, muito por culpa de políticas erradas. Tá bom. Senhora deputada, vamos mais naquilo que nos interessa, que é o Figuras da Semana. Olharmos para a figura da nossa querida deputada. Quem, olhando pelo bilhete de identidade, quem é a Mihaela Weba? Ora, a Mihaela Weba é uma cidadã angolana, é alguém que sempre gostou de política, gostaria de estar na política mais do ponto de vista académico do que propriamente exercer política, porque é das coisas mais difíceis de se fazer em Angola, é exercer ativamente a política, mas a dada altura fui chamada para esse desafio, que as pessoas poderão entender como algo que beneficia pessoalmente a pessoa, mas só quem está aqui é que sabe dos perigos que nós corremos, dos riscos que nós corremos, das frustrações que nós temos. Portanto, não é fácil exercer a política
no contexto angolano, um contexto em que não há democracia, em que as instituições não respeitam a Constituição e a lei, em que ainda existe gente que organiza esquadrões da morte para abater aqueles que são opositores, fazer a vida difícil a quem é opositor, vasculhar a vida privada de quem é opositor. Portanto, nesse contexto, ainda não consegui me habituar a essa forma de estar e de fazer política em Angola. Sou uma cidadã muito calma, muito tranquila, apesar de que não parece. Quem não me conhece acha que eu sou todos os dias aquilo que vem na televisão. Não, eu sou... me irrito, me exalto, fico chateada quando estou perante gente que mente, gente que aldraba, gente que faz sofrer os outros, gente que não admite que está a fazer de forma errada e de modo deliberado. Portanto, isso de facto tira-me completamente do sério. Tirando isso, sou uma pessoa extremamente tranquila. Exatamente. E outra pergunta ainda concernente a esta figura. Quem são os seus pais? Os meus pais, a minha mãe chama-se Josefa, o meu falecido pai chamava-se José, a minha falecida avó chamava-se Josefa, o meu falecido avô chamava-se José. Portanto, o nome José é um nome que acompanha a família, tal como o nome Luís, e motivo pelo qual o meu filho chama-se José Luís. Então, porque os antepassados ou são Josés ou são Luíses. Então, o meu filho chama-se José Luís. O meu pai foi jurista de profissão, foi docente universitário na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. A minha mãe, durante muitos anos, também jurista de profissão, também docente da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, hoje já aposentada. Atualmente ainda exerce funções junto do Tribunal Constitucional. Sou filha única, muita gente não sabe. Sou filha única, não tenho irmãos. Nem sou de parte de pai, nem sou de parte de mãe. Sou filha única, não tenho irmãos, não sei. Privilegiada? Eu acho que não. Acho que não. Acho que hoje já não sinto tanto isso, mas quando era mais nova sentia a falta de ter irmãos. Mas como a família africana é uma família alargada, sempre convivi com os meus primos, vivi com minhas primas, portanto este vazio de não ter irmãos foi suplantado pela presença de outras pessoas que eu posso considerar como irmãos e irmãs. Portanto, exatamente. Teve uma infância, conta-nos um pouco, teve uma infância cá em Angola ou também viveu fora do seu país? Eu vivi em Angola desde os 6 meses até os 21 anos. Portanto, toda a minha infância, toda a minha juventude, adolescência e até chegar aos 21 anos foi em Angola. Estudei em Angola, cresci em Angola, portanto, tudo fiz aqui. E como é que foi esta infância? Foi boa? Depende da perspectiva. Se for numa perspectiva estritamente infantil, acho que foi boa, porque tive uma família que, apesar de ser cristã, com valores cristãos rígidos, sempre nos permitiam ter momentos de lazer, mesmo num contexto de conflito. Eu nasci nos anos 70, vivi nos anos 80 e 90 todo o conflito armado. É verdade que numa área controlada pelo MPLA, e tivemos, acho que do ponto de vista infantil, uma infância boa, porque podíamos brincar, tínhamos acesso a brinquedos
de modo reduzido, mas tínhamos, só para ver que os meus pais davam aulas na Universidade Agostinho Neto e cada um deles na altura ganhava o equivalente a $50. E portanto havia as lojas do povo, haviam as lojas dos técnicos superiores, e como eles eram técnicos superiores, mas mesmo nas lojas dos técnicos superiores só se podia comprar 1 litro de óleo por mês, uma lata de leite nido por mês. Portanto, havia racionalização da alimentação. Durante um mês só se comia carapau, no mês seguinte era espada. Portanto, o Estado imiscuía-se na vida do cidadão ao ponto de até ditar o que é que o cidadão iria comer. Okay? Portanto, vivemos essa fase triste da nossa história do ponto de vista social, e de certa forma isso também afetou o crescimento de nós enquanto crianças, a forma de ver as coisas, de ver o mundo. Portanto, também haviam outras facilidades, com uma grade de gasosa podia-se viajar a Europa toda. Somos desse tempo, então. E olhando, fazendo aqui um rescaldo daquilo que foram os contextos já idos, os seus pais já tinham um posicionamento na sociedade, eram pessoas já formadas, com posicionamento aceitável. Que avaliação é que fazes da tua família? Ou que avaliação fazes hoje da tua família? Família pobre ou rica naquela altura, em função do contexto? É assim, eu não posso dizer que sou de uma família rica, do ponto de vista monetário. Sou de uma família com valores. E eu tenho dito sempre isso, eu sou a 4ª geração de professores na minha família. A minha bisavó foi professora primária. Tenho 2 avós que foram professores também. Os meus pais foram professores, é a 3ª geração. Eu sou professora, é a 4ª geração de professores. Portanto, a docência para nós é como um sacerdócio. E, portanto, ninguém vai para a docência para ser rico. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, não sou de uma família rica monetariamente. Sou de uma família de valores, uma família de princípios, uma família honrada. E, portanto, desse ponto de vista, orgulho-me da família que tenho. Muito bom. A senhora deputada falou que nos quer dos anos 70. Eu gostava de saber quais foram os momentos mais tristes da sua vida que não gostarias nunca voltar a passar aqui. Momentos mais tristes da minha vida. Momentos mais tristes da minha vida, eu acho que tem a ver com a perda de entes queridos. Familiares, perdi o meu pai. É verdade que já não era criança, já tinha 21 anos. Acho que foi o momento que marcou mais a minha vida, foi a perda do meu pai. E até hoje é um momento que, na altura, as pessoas diziam que com o tempo a pessoa esquece. Mas passaram-se 24 anos e ainda não. Vamos avançar para uma outra questão. Gostávamos também aqui de saber qual é a área de formação da senhora deputada, formada em quê? Desde a classe média, desde a iniciação, média, Ok. até... Ora bem, eu o ensino primário fiz em 2 escolas diferentes. Iniciei numa escola na Vila Alice, que na altura chamava-se Dom Moisés Alves de Pinho. Depois fui para uma outra escola que fica na Zona Verde, que na altura chamava-se Aplicação e Ensaios. Portanto, 2 escolas públicas. Eu sou do tempo em que não havia escolas privadas. Eu sou fruto do ensino público angolano. Okay? Nunca estudei em escolas privadas. No tempo em que eu estudei, existiam explicações. Eu lembro-me que frequentei a explicação do professor Bandeira, e em Luanda todo mundo que é da minha época
sabe que existiam dois grandes explicadores na altura, era o professor Bandeira e era o professor Engenheiro Pessoa. Se não fosse para um, ia para o outro, e com métodos rígidos de ensino, ali o estudante tinha mesmo que aprender quer a língua portuguesa, quer a tabuada, portanto matemática, aritmética, sobretudo a tabuada. Depois de sair da aplicação e ensaios, escola aplicação e ensaios, que ainda existe, quer uma quer outra, ainda são escolas públicas, felizmente, não foram privatizadas como outras. Depois eu, de terminar a 4ª classe, fui para a escola Nzingambandi. Na altura era assim que se chamava, Nzingambandi. Hoje acho que tem um outro nome, é Njingambandi, porque decidiram que o nome histórico estava deturpado. Eu não consigo perceber bem como é que é essa deturpação, mas pronto, hoje a escola tem um outro nome. No tempo em que eu estudei era Nzingambandi. Estudei no Nzingambandi a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª classe. Depois de sair do Nzingambandi, na altura éramos encaminhados, e fui encaminhado para o pré-universitário de Luanda, portanto o PUNIV de Luanda, que fica ali perto da antiga escola Salvador Correia, atual Mútuo Iaquevela, escola adjacente, também uma escola pública, também continua pública, e o ensino pré-universitário fiz aí. Posteriormente eu tinha que escolher que profissão, que variante é que eu iria ao nível universitário escolher. A minha, no PUNIV eu estava em Ciências Sociais, e na área das Ciências Sociais havia um leque enorme de opções. Havia a opção de Psicologia, havia a opção de Sociologia, havia a opção de Comunicação Social, havia a opção de Direito, havia a opção de Economia. Portanto, na altura eu estava mais inclinada para a Comunicação Social. Todavia, foi exatamente no momento em que um grande jornalista, amigo dos meus pais, foi morto. E aquilo marcou-me de tal forma, e na altura eu era medrosa. Quem foi esse profissional? Ricardo Melo. E aquilo marcou-me muito, porque um dia antes da morte do Ricardo Melo, ele esteve conosco em casa da minha avó, com os meus tios, com os meus pais, e estávamos lá na conversa, na cavaqueira, e eu ainda adolescente, mas já com sempre muito atrevida a fazer perguntas a todo mundo, e lembro que na altura até estávamos a falar da história recente angolana, e alguns pontos de vista muito críticos, porque venho de uma família eminentemente política, que muitos participaram na luta de libertação nacional, outros depois na luta pela democracia, e portanto a política era algo muito comum. E nesse dia o Ricardo Melo estava por acaso lá. No dia seguinte acordámos com a notícia de que o Ricardo Melo tinha sido assassinado à entrada do prédio, e aquilo foi um choque, e eu fiquei com medo. Ou seja, eu tinha consciência de que ele tinha sido morto exatamente por causa da profissão que ele exercia. E eu queria ser jornalista, e o sonho ficou por aí. Então, não sendo jornalista, o que é que me resta? Bom, para a economia não dava, porque tinha que fazer muitas contas.
Dizem que quem gosta de comunicação social é porque tem debilidades em matemática. Não, eu não tenho debilidades em matemática, eu faço muito bem contas. Só que aritmética é fácil. Agora, a outra parte da matemática é que era um bocado chato. Eu sempre tive alguma dificuldade com as integrais e tudo aquilo que a matemática ao nível do ensino pré-universitário exige. Depois disso, tinha obviamente que fazer uma escolha. Em casa já tinha 2 juristas, pronto, juntar o útil ao agradável. O meu pai era especialista na área penal, a minha mãe era especialista na área laboral. Eu nunca gostei muito dessas áreas, nunca me disseram nada, mas pronto, já tinha pelo menos metade do caminho feito porque teria os livros. Fiz o exame de admissão, fui admitida e posteriormente disse aos meus pais que não queria fazer o curso em Angola porque não queria ser aluna nem do meu pai, nem da minha mãe. Porquê? Porque logo no primeiro ano, por ser filha de 2 professores da casa, estou a falar da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, os meus colegas diziam sempre: tu aqui estás bem porque os teus pais até são professores e vais ser beneficiada por causa disso. Havia sempre esse tipo de conversas e não me agradava muito aquilo. E como herdei do meu pai o gosto por Coimbra, então fiz FINCAP, fiquei 1 ano sem estudar, porque insistia que os meus pais tinham que me mandar para fora, porque eu não queria estudar mais cá. Eu era a filha única, os recursos deles não lhes permitia naquela altura poder mandar-me para fora. Tentaram uma bolsa de estudos. Na altura foi dito ao meu pai que, por um familiar que trabalhava na Sonangol, que não davam a bolsa de estudos porque eu era filha da oposição, assim mesmo, porque na altura a minha mãe estava a fazer política ativa para um partido na oposição. Qual partido? O PDA, sim. Infelizmente o meu pai deu esta informação à minha mãe na minha presença. Pronto, então eu fiquei com aquilo, bem, filha da oposição, tá bem. Mas o meu pai é do MPLA, e era do MPLA. E como é que foi este ingresso na UNITA, tendo um pai do partido MPLA? Fala-se que também a mãe da deputada nem da UNITA é. O que é que lhe motivou? O que é que viu na UNITA, não ao partido MPLA? Seria mais fácil seguir a linhagem dos seus progenitores? Eu tenho dito sempre no gozo, a minha mãe é a única pessoa na família que tem juízo, que nunca foi do MPLA. Então, todos nós, obrigatoriamente, por decurso ou da história ou do local onde estávamos, fomos praticamente obrigados a ser do MPLA. E, portanto, durante o meu percurso fui da OPA e fui da JMPLA. A dada altura tive participação política ativa. Entretanto, o que é que aconteceu? Comecei a questionar-me de muitas coisas que aconteceram no país e a procurar a verdade histórica. E a dada altura, já em Coimbra, no momento em que tinha de decidir o que escrever, depois de fazer a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, inscrevi-me no mestrado e na altura tinha que decidir que tema iria efetivamente tratar. E decidi, ao nível do direito constitucional,
tratar da organização do poder político e falar especificamente do sistema de governo em Angola e falar da figura do Presidente da República. E eu entendia que não iria fazer com a devida isenção e distanciamento se estivesse filiada. Para além disso, entendia que determinadas mentiras que nos foram contadas ao longo do tempo, como por exemplo a existência ou não de Augusto Ngangula, como as heroínas foram mortas e porquê que foram mortas, como é que aconteceu a morte de Hoje Aenda, o porquê que durante o período colonial as grandes batalhas contra a colonização portuguesa são mais associadas à FNLA e à UNITA e não propriamente ao MPLA. O que é que aconteceu efetivamente em Caripande, coisas assim. A questão do 27 de maio, e todos nós fomos tocados pelo 27 de maio. Eu perdi 2 tios no 27 de maio, sim, de forma estúpida. Alguns só porque eram amigos de Nito Alves também foram mortos, não tinham nada a ver com aquela questão. Portanto, tudo isso me fez parar e refletir e dizer: não, eu aqui não estou bem, então vou me tornar apartidária. E fiz uma carta na altura, por acaso ainda tenho a cópia da carta, porque estava vinculada à JMPLA Portugal. Fiz uma carta e decidi desvincular-me. Alguém, por acaso hoje, uma pessoa que até é minha colega, estava na JMPLA, ligou de Luanda para mim, conversamos durante 1 hora, ela a tentar convencer-me a não sair, e eu dizia que não, eu prefiro mesmo ficar assim. Eu sei que vou ter dificuldades enormes para me enquadrar em Angola, porque eu tenciono voltar para Angola, não quero fazer a minha carreira fora de Angola. Tinha a possibilidade de ir, quando terminei o mestrado tive uma proposta para ir trabalhar nas Nações Unidas, mas rejeitei, vim para Angola, e foi um momento em que fiz o corte de militância na JMPLA e, consequentemente, também no MPLA. Fiquei, salvo erro, 3 anos como partidária na sociedade civil. Entretanto, estava a trabalhar numa organização que lidava com os partidos políticos com assento parlamentar. E na altura tínhamos um projeto que tinha de ser desenvolvido com as bancadas parlamentares, e fui escolhida para tratar com a bancada parlamentar da UNITA. O projeto não avançou porque a bancada parlamentar do MPLA pura e simplesmente não quis participar, e nós não podíamos fazer só com as outras bancadas. Na altura estava a bancada parlamentar do MPLA, a bancada parlamentar da UNITA, a bancada parlamentar do PRS, a FNLA e a Nova Democracia, que era do Quintino Moreira, que depois fez a APN. Entretanto, os contactos que mantive naquela altura com o grupo parlamentar da UNITA, comecei a perceber que não era nada daquilo que me tinham dito na infância. Sobre a UNITA e o Jonas Savimbi. Sobre a UNITA, sobre Jonas Savimbi, sobre os homens que seguiam Jonas Savimbi. Não tinha nada a ver com aquilo que eu estava a encontrar. Encontrei homens e mulheres normais, extremamente educados. Encontrei homens e mulheres crentes, católicos, protestantes, portanto, uma série de
de preconceitos que me foram incutidos na infância que não faziam qualquer sentido, e eu nem quero aflorar mais isso, porque eu acho que isso tem mesmo que ficar para a história, porque acho que é das coisas mais tristes que a nossa política introduziu e inculcou na mente dos jovens. Eu tenho dito que eu sou o produto falhado da instrumentalização mental que o MPLA fez à minha geração. Comigo falhou. E felizmente falhou, porque há muita gente que tem a minha idade e é da minha geração que continua a pensar e a ter esses preconceitos, infelizmente. Depois fui convidada para ir às jornadas parlamentares da UNITA no Ambo, como técnica, para falar sobre democracia, sobre organização parlamentar, essas coisas. E aceitei de bom grado. E como é que foi a reação? Qual foi a reação dos pais e quando é que foi isto? O meu pai aí já não estava vivo, já tinha falecido. A minha mãe aí já não estava a fazer política ativa, já tinha terminado a sua atividade política completamente e a dedicar-se apenas à academia. E daí para frente foi um misto de receio, porque vinha de uma família toda ela do MPLA, quer de parte de pai, quer de parte de mãe, chegar e dizer que agora eu entrei para a UNITA seria um choque para todos. E o que é que eu fiz? Fui falar com a minha avó, minha falecida avó, Josefa. E sentei-me e comecei a dizer o seguinte para ela. Chamávamos todos nós Mamá Vefa. Eu tenho uma coisa para te dizer, mas é muito importante e primeiro só te posso dizer a ti. E quero um conselho. E eu não sei como é que vais reagir. E então ela disse, mas o que é que se passa? E ainda perguntou, já decidiste casar? Assim na brincadeira, já decidiste casar? E eu, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu decidi começar a trabalhar na UNITA. Foi assim que eu comecei, devagarinho. Decidi começar a trabalhar na UNITA. Entretanto, eu já tinha feito o cartão de militante e tudo. Para dar a conhecer, não ser um choque. E foi naquela altura em que em Luanda, para se pôr uma camisola da UNITA, era um bicho de 7 cabeças. A minha avó disse, e estás a trabalhar? Sim, estou. E pode ser até que eu venha a trabalhar junto do gabinete do presidente da UNITA. Junto do gabinete do presidente da UNITA? O Dr. Samakuva? Disse sim. E você conheceu o Dr. Samakuva onde? Eu disse, não, eu fui a umas jornadas parlamentares e lá encontrei alguém que falou comigo e disse que o presidente gostaria de me conhecer. E depois conheci e há essa proposta. Já falei com a minha orientadora em Portugal e a minha orientadora disse que para o que você está a fazer em termos acadêmicos é uma excelente experiência trabalhar para o maior partido na oposição. E contei essa conversa que tive com a minha orientadora, a professora Benedita Urbano, a minha avó. E a minha avó olhou para mim e disse, tá bem, não há problema nenhum. Nessa barriga aqui, já saiu da FNLA, já saiu do MPLA, já saiu do PDA,
já saiu do PRS, agora se sair da UNITA também, não há problema nenhum, somos todos angolanos, glória a Deus. Eu disse, uau, se a matriarca da família, que a minha avó era uma mulher forte, uma mulher que impunha respeito a todos da família, os filhos grandes, já os senhores doutores, mas tinham ali uma reverência para a mãe formidável, era espetacular aquilo. Se a matriarca aceitou, ninguém aqui vai me parar. E foi assim. Daí, para assumir a militância na família foi um passo. Houve choques, é verdade. Tinha familiares que faziam política ativa e continuam a fazer política ativa. Tinha um tio a trabalhar diretamente com o presidente Eduardo dos Santos. Estou a falar do meu tio Luís Neto Quiambata. Tinha outras pessoas da minha família que estavam em níveis intermédios na estrutura do MPLA, e aquilo foi um bocado um choque. Eu disse, bem, para vocês não ficarem chocados, eu vou fazer o seguinte, vou desaparecer um bocado da família, apareço só assim nos aniversários, nos casamentos e pronto, assim pelo menos não vamos ter choques. Mas, de facto, como a situação política foi evoluindo de tal forma que eles começaram a ver que as coisas não estavam bem, depois, paulatinamente, foram começando a aceitar a minha militância na UNITA e aquilo que eu fazia. Houve uma vez que umas mamás da OMA foram ter com uma outra minha avó, irmã da minha avó, dizer, a tua neta, ela é mal criada, não respeita ninguém, a forma como ela fala. Depois a minha avó chamou-me, então o que é que se passa? E eu disse à minha avó, pergunta a essas senhoras, mamás da OMA, se o que eu disse é mentira. Porque foram vocês que me ensinaram que quem fala a verdade não merece castigo. Então, tudo o que eu falo não é mentira. Eu não faço recurso à mentira. O que eu falo é verdade. Se não gostam do meu tom de voz, eu não tenho culpa. Se não gostam da forma agressiva como eu falo, eu não tenho culpa. Mas aquilo que eu falo não é mentira, é verdade. Então, sendo verdade, que me rebatam com outra verdade. É isso que elas não conseguem fazer. Então acham que eu estou a faltar com respeito. Não falto com respeito. Dentro do espaço de intervenção política, só me lembro de uma vez ter dito uma asneira, mas foi no Facebook. Apenas no Facebook, porque estava mesmo muito chateada. E disse uma asneira, e mesmo assim nem escrevi por extenso. Tive o cuidado de escrever em letras, as iniciais. E foi uma expressão que, pronto, não é uma expressão bonita, é FDP. Pronto. E então, minha tia de Portugal ligou para a minha mãe, eu preciso falar, não é essa a educação que nós demos. Essa menina está a passar dos limites. Disse, não. E eu ainda gozei, FDP pode ser filho da pátria. Se vocês assumem que é outra coisa, é porque esta pessoa talvez naquele momento mereceu pelo que fez. E eu até vou pedir desculpas. Sei que a minha forma de pedir desculpas não vai agradar, mas nós estamos num combate político. E portanto temos que nos respeitar. Tirando esse episódio que chegou até o Parlamento, porque foi feito num espaço público e fui censurada. Por causa disso, levei uma censura registada da Assembleia. Tirando isso, nunca recorri às asneiras.
não recorro a insultos. Portanto, eu não sei porque que as pessoas gostam de dizer que eu sou mal educada. Eu não sou. Fui muito bem educada pela minha família, pelos meus pais. Gostávamos de saber quantos cargos já ocupou na UNITA? Acho que 2. 2 cargos. Sendo assim, Não, é assim. Se contarmos o facto de ser membro da comissão política, ok? São 3. ainda te lembra? Sim. Quais são? Membro da comissão política. Fui assessora jurídica do presidente da UNITA e secretária regional de Luanda. A senhora é das deputadas mais extrovertida e dinâmica do partido. Isso é dito e nós também reconhecemos o fato. Sonhas um dia ser presidente da UNITA? Não. Por quê? Porque acho que para se ser presidente da UNITA, a pessoa tem que estar disposta a abdicar da sua vida, abdicar da sua família, a ter tempo e disponibilidade para abraçar um fardo que é enorme, que as pessoas nem imaginam. Órfãos, viúvas, desmobilizados, deficientes físicos, pessoas que dependem só da UNITA para sobreviver. É uma responsabilidade muito grande. A senhora não se acha capacitada? Não. Estou a falar do fundo do meu coração, não. Respeita quem está lá? Muito. Não é fácil. Não é fácil. Tá. Senhora deputada, outra nossa pergunta é deputada, representante do povo, não só dos militantes da UNITA, mas sim do povo angolano. Esta vida de deputada é privilegiada? Tem privilégios? É boa? As pessoas acham que é um privilégio, porque é assim que, infelizmente, um setor da nossa sociedade inculcou na mente das pessoas que os deputados são privilegiados, que têm muitas benesses. Mas eu tenho dito sempre o seguinte: não tenho carro e não tenho casa própria, nem em Angola, nem em parte nenhuma do mundo. Há quem poderia perguntar, a senhora tem dinheiro? Por que não tem? A senhora tem dinheiro. Dinheiro para comprar uma casa, Casa, carros, viver a sua vida. comprar carros. Sim. Sabem quanto é que custa um carro? Deixa lá ver. Um carro modesto. Toyota Corolla, novo. Sabe quanto é que custa? Desconheço, mas não tem. Pois. Toyota Corolla é um carro modesto. É um carro que eu poderia comprar, mas o meu salário não permite. Inclusivamente o banco não me concede crédito para pagar um Toyota Corolla em 5 anos, que é o tempo do mandato. Não. O que eu poderia fazer era, há um subsídio de instalação, com aquele subsídio de instalação dar uma entrada para depois ir pagando. Conhece alguma stand da marca Toyota que faça essa possibilidade? Desconheço. Pois, se eu estivesse, por exemplo, em Portugal, ou na Namíbia, ou na África do Sul,
eu avanço uma determinada quantia e depois por mês vou amortizando até acabar de pagar o carro. Em Angola não tenho essa metodologia, não tenho essa possibilidade. Então, a Assembleia Nacional atribui-me uma viatura, eu vou receber a viatura, porque preciso de me deslocar. É uma viatura luxuosa? É. Não concordo com aquele luxo? Não. Mas eu não tenho poder de decisão, porque se tivesse poder de decisão, provavelmente o carro para os deputados seria um 4x4, mas não tão luxuoso. Um Fortuner poderia ajudar a andar por Angola toda, não precisa de ser um Lexus. Desse ponto de vista, eu consigo perceber as pessoas que se deixam manipular com a ideia de que os deputados têm muitas benesses. Okay? Nesse momento, eu queria viajar com meu filho, okay? Porque ele tem uma condição que aqui em Angola a medicina não consegue avaliá-lo, mas o meu salário não permite comprar os 2 bilhetes de passagem e a estadia e as consultas médicas do meu filho. Meu salário não permite. Eu, para fazer isso, tenho que juntar pelo menos 4 a 5 salários para poder fazer isso. Okay? Recorro à Assembleia Nacional, porque teoricamente nós temos essas benesses. E a Assembleia Nacional me responde: não há disponibilidade financeira. Tive essa resposta este mês de setembro. Senhora deputada, vamos aqui recorrer a esta questão. Quanto aos 22 milhões de kwanzas de subsídio de instalação, será que também chegou bem para a UNITA? Vai, digamos, colmatar algumas situações? Outro erro. Nós não recebemos 22 milhões de kwanzas. Não é verdade. Nós, em outubro, recebemos cerca de 11 milhões de kwanzas. Subsídio de instalação no início do mandato. Okay? Depois foi feita uma atualização. E no final do mandato, nós vamos receber aquilo que foi acrescido. Se não for reconduzida, se cessar o meu mandato e já não estar na Assembleia, vou receber 24 milhões. É isso que está lá escrito. Nesse momento, não recebemos nada. E mais, ficou a ideia que os deputados iriam receber o remanescente. E propalou-se isso e muitas pessoas até pensaram que os deputados iriam receber 22 milhões de kwanzas por mês. Também não é verdade. Okay? O que vai acontecer é, se existir disponibilidade financeira, vão dar. Então, se a Assembleia Nacional não tem disponibilidade financeira para pagar o bilhete de passagem para mim e para o meu filho, ok? Para eu ir tratar o meu filho, diz-me que não tem disponibilidade financeira, acha que vai ter disponibilidade financeira para dar mais 11 milhões? Não. Isso foi mesmo para distrair as pessoas e tentar fazer crer às pessoas que os deputados da UNITA só estão aí por causa das benesses. Porque eles já sabiam que nós íamos entrar com um processo de destituição. Porque nós já estamos a trabalhar nesse processo de destituição já desde o ano passado, novembro do ano passado. E como eles controlam as comunicações, controlam tudo o que nós estamos a fazer, já sabiam que nós iríamos avançar com isso. Então se anteciparam, como quem diz, não acreditem nesses, porque esses vão vir aí com uma conversa só para tentar desviar as atenções de que não são iguais ao MPLA. Não, nós estávamos a trabalhar já desde novembro no processo de destituição. Exato. A senhora deputada tem sido perseguida, sente que tem sido perseguida? Eu só sei, para lhe responder isso, eu só sei que já fui assaltada
e já apontaram uma arma na minha cabeça, a cabeça do meu filho. Na altura o meu filho tinha 4 anos. E até hoje ele se lembra disso. A senhora não tem segurança, já na qualidade de deputada. A maior segurança é Deus. É Deus. Essa é a maior segurança. Porque mesmo termos um escolta da Polícia Nacional, naquele dia era um sábado, já tinham sido dispensados, eram 18 horas, era numa zona urbana, ok? No Cruzeiro, ok? A escassos metros da Embaixada Americana, e os indivíduos entraram em casa da minha tia e fizeram um assalto. E é incrível que não levaram coisas de valor, só estavam preocupados em levar os telefones e a minha pasta. Sentiste que eras o alvo naquela altura? O que eles estavam à procura não levaram, não conseguiram levar, que era o meu computador. Já por 2 vezes o meu computador foi, já perdi o computador. Portanto, Exatamente. Muito bom. Seguimos e somamos para mais questões, dizer que a nossa convidada, a deputada Miaela Ueba. Minha próxima questão, estamos a terminar mesmo já esta primeira parte desta nossa intervenção. Gostava de saber como é que a senhora deputada gostaria de ser lembrada daqui a algum tempo. Como é que nós poderíamos olhar para si? assim, num contexto de um país como Angola, em que há pobreza extrema, há miséria, há fome, em que a dor do outro não te diz absolutamente nada. Eu gostaria de ser lembrada como alguém que lutou pelos mais desfavorecidos. Esteve ao lado de quem efetivamente sofre. Que era uma voz que representava todos aqueles que não têm voz. É assim que eu gostaria de ser lembrada. Exatamente. Uma pergunta que estava aqui a me escapar. Tem boas relações com a atual presidente da Assembleia Nacional? Oh, meu caro, é assim, em política podemos ter amigos, podemos ter inimigos, podemos ter adversários. Eu olho para a Presidente da Assembleia Nacional, ela enquanto Presidente da Assembleia Nacional respeito, mas como ela pertence ao MPLA, eu a considero uma adversária política e nunca me esqueço que ela é uma adversária política. E portanto, às vezes sou implacável, exato, e as pessoas têm que compreender isso. Não significa dizer que eu não gosto dela, não. Significa apenas que olho-a como adversária política. Já o antigo presidente da Assembleia Nacional, presidente Nando, hoje já digo com alguma nostalgia que sinto falta dele, porque a sua forma de ser e de estar na Assembleia dignificava a Assembleia. Dignificava a Assembleia, porque apesar dele ser do MPLA, ele conseguia se manter de alguma forma neutral. A nova presidente ainda não conseguiu este toque de, em algumas situações, manter-se neutra. Ou seja, assumir-se como presidente da Assembleia Nacional e não como membro da bancada parlamentar do MPLA. Sentiu-se incomodada quando,
digamos, do último vídeo que viralizou na internet, em que a senhora estava a ser impedida várias vezes de continuar com o seu pensamento. Olha, estressada? não, é assim, aquilo tudo faz parte. Quando a Presidente da Assembleia Nacional interrompe-me e vem com aquilo, com aquela expressão, ele é Presidente da República, é nosso chefe e é seu chefe também. Eu disse, uau, ainda bem que ela disse isso, porque amanhã eu vou usar isso contra aquela bancada. Só que eu só tinha mais, acho que 4 minutos para terminar a minha intervenção. E eu queria terminar a minha intervenção. O meu objetivo era terminar a minha intervenção. E eu só tinha 4 minutos. Então eu pensei rapidamente, ok, se está-lhes a fazer confusão, digam lá ao vosso chefe. Então pronto. Digam lá ao titular do Poder Executivo. Pronto. Porque eu estava a referir-me a quem gere o dinheiro todo da Angola. A quem gere os bens públicos da Angola, a quem gere a nossa vida na sociedade. É o titular do Poder Executivo. E o titular do Poder Executivo, de maneira nenhuma, é meu chefe. É chefe daquela bancada. E é chefe daquela bancada várias vezes. É chefe daquela bancada porque é presidente do MPLA. Não se sente representada pelo João Lourenço? Não. Ele é presidente do MPLA e atua como presidente do MPLA. Vou-me sentir representada por ele quando ele se assumir como presidente de todos os angolanos, sem fazer discriminação aos da UNITA, aos da FNLA, aos do PRS, aos do PHA, aos dos outros partidos políticos que não têm assento parlamentar, aos que são apartidários, ok? Quando ele se colocar na condição de presidente de todos os angolanos e gerir o país, governar o país sem discriminações, eu vou me sentir representada por ele. Enquanto não fizer isso, não me sinto representada por ele. Fazendo comparação com o ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, que aproximações podes tirar? João Lourenço, José Eduardo dos Santos. Nós nunca tivemos um presidente da República em Angola que governe para todos os angolanos. Nunca. Estamos a precisar de ter um. Que não olhe para a raça, não olhe para o género, não olhe para a religião, não olhe para o clube desportivo, não olhe para a filiação política, nem as convicções filosóficas de ninguém. Um presidente que se assuma presidente de todos os angolanos. O atual presidente do Partido Unida, Adalberto Costa Júnior, está em altura? Achas que ele poderia ser este presidente? Ou no MPLA também tem um que pode ser este presidente? É assim. Se ele se predispõe a governar Angola, a priori, nós temos que dar o benefício da dúvida. Da forma como os angolanos deram o benefício da dúvida ao presidente João Lourenço em 2017. Ok? E depois verificamos que compramos gato por lebre. Que não era nada democrata, que não era nada reformador, que não era nada daquilo que estava a tentar nos vender. Hoje todo mundo tem saudades daquele presidente João Lourenço de 2017, que saía à rua, que conversava com as pessoas, que andava de bicicleta. Ele agora só anda de bicicleta na campanha. Acabou a campanha, já não consegue fazer isso. Hoje tem que pôr um exército na rua para poder se deslocar de um sítio para o outro. Falando do engenheiro Adalberto Costa Júnior, se ele se predispõe a governar, temos que dar o benefício da dúvida de que ele efetivamente vai governar para os angolanos.
A cultura da UNITA é uma cultura de não discriminação, é uma cultura de inclusão. Por isso é que nas listas da UNITA sempre pertenceram pessoas, sempre tiveram incluídas pessoas que não são da UNITA. Foi assim no passado, é assim no presente. Ora, os líderes da UNITA estão a demonstrar ao país que, se forem governo, é assim que vão atuar. Todos os angolanos têm de dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Não podem ser só os angolanos do MPLA ou os angolanos da UNITA, não, todos. Até aqueles que não têm partido político têm que dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. As mentes mais brilhantes de Angola, estejam elas onde estiverem, em território nacional, na diáspora, têm que vir dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Não podemos olhar aquele do MPLA, não pode. Num governo da UNITA, não. Não. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Essa é a lógica. Exatamente, senhora deputada, vamos àquelas perguntas mais fechadas. Estamos aqui a saber qual é o seu hobby, quando está distante da Assembleia, dos trabalhos, o que é que tem estado a fazer? Eu tenho muitos hobbies. Quais são? Temos alguns. Eu tenho muitos hobbies. Eu gosto de ler, leitura. Gosto de assistir séries policiais, de política. Vejo muito pouca televisão, mas gosto muito de ver séries policiais e de política. Gosto de jogar xadrez. Gosto. Quem gosta de xadrez é porque gosta de matemática. Eu gosto de matemática, mas da aritmética, não é, já lhe disse, integrais, as frações, essas coisas não, isso dá muito trabalho, ok? Depois aquelas fórmulas todas, x ao quadrado vezes y ao triplo, não, eu não gosto nada disso, eu gosto da aritmética, tá bem? E acho que o xadrez funciona muito com lógica. E é bom. Faz-nos raciocinar, faz-nos fazer com que parte do cérebro funcione mais. E desse ponto de vista é bom. Para além disso, gosto de ir à praia. Não tanto para nadar, mas gosto de ir à praia. O mar faz-me bem, gosto do mar, gosto muito do mar. Aliás, não seria uma boa caloanda se não gostasse do mar. Exatamente. E sobre aqueles trabalhos que dizem que é especificamente para homens, qual deles gostais de fazer? Trabalhos especificamente para homens. Pode citar algum? Trocar a lâmpada. Faço. Normalmente. Sem problema nenhum. Eu vivi 10 anos sozinha. E mais, não podia me dar o luxo de chamar eletricista, que era caro, canalizador, que era caro, ok? Portanto, tive que aprender muita coisa. Eu vivi 10 anos sozinha. Muito bom. Prato preferido? Alguém que ficou muito tempo na Europa? Prato preferido? É assim. Prato preferido. É difícil. Porque eu tenho um regime alimentar que é diferente de muita gente. E das coisas da terra, meu caro, eu gosto de tudo. Okay? Das coisas da terra eu gosto de tudo. Gosto de mandioca, batata doce, banana pão. Esses três quase que como todos os dias.
mengueleca, Com muita verdura. jimboa, quizaca, espinafre. Angola tem muito bom espinafre. Daqui, da terra, muito bom espinafre. Gosto de inhame. Coisas que normalmente as pessoas não gostam, eu gosto. Gosta de bom funge e sabe fazer. Sei fazer funge de milho bem. Sim, funge de milho sei fazer bem. De bombom, só um bocado como a Maria Rasputo. Do bonga. Mesmo sendo caluanda, porque tem uma história por trás disso. Na parte paterna, meu avô paterno era de Malange. Da parte materna, o meu avô materno é de Luanda. E basicamente houve uma época que nós só comíamos funge. E então eu até tinha forma de comer funge. Quando fosse o meu avô de Malange, eu engolia o funge. Quando fosse o meu avô de Luanda, eu mastigava o funge. E acho que depois enjoei do funge de bombom. Porque no norte, maioritariamente, é o funge de bombom. E de quando em quando vou comendo funge de milho. Eu acredito que esta época de se comer muito funge também chegou. Salto de arroz. Pois, é assim. O funge de milho é mais nutritivo que o funge de bombom. Infelizmente a mandioca, quando é desfeita daquela forma e transformada em fuba, perde todas as suas propriedades. Aquilo é mesmo só sabor e o gosto do conduto, mas em termos de propriedades, o funge de bombom não tem propriedades nenhumas. E nós aqui comemos pala-pala, não sei se a doutora já comeu. Já. Gostou? É bom. Exatamente. É bom. É muito nutritivo. Estava a dizer que o funge de milho ou o pirão é mais nutritivo porque o milho conserva, mesmo depois de estar transformado em fuba, conserva alguns nutrientes. O bombom, a fuba de bombom não, infelizmente. Mas é a nossa cultura. E mais, nós às vezes gostamos de dizer quem não come funge está a afastar a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes. Isso foram hábitos e costumes que foram introduzidos por estrangeiros. O milho não é de Angola. A mandioca não é de Angola. Se formos ao detalhe de ser mesmo verdadeiramente autóctone, eu tenho que comer banana pão, Que é da terra. o inhame, a batata doce. No tempo colonial, os portugueses davam aos porcos a batata doce. Não comiam. Hoje já comem. E é aconselhável. E é aconselhável. É mais nutritiva e mais benéfica que a batata rena. Exatamente. Senhora deputada, vamos seguir. Gosta de ouvir música? Gosto. Boa música. Boa música. Boa música. Já está queima, está. Estilo musical. Chateio-me com o meu filho, porque, tal como todas as crianças, ele canta e dança aí umas músicas que fazem arrepiar aqui os meus rastas. Gosto de samba, Samba. muito. Músico favorito? Músico favorito, isso assim tá mal. Eu tenho vários músicos favoritos. 3 deles. 3 deles. Sim, não, tem que ser 4. 4 então. 4 deles. Gosto de bonga, Já Valdemar tá. Bastos, Paulo Flores e Carlos Buriti. São os meus favoritos. Dentre os teus favoritos, a minha intenção já ia mesmo para o bonga. Por causa da sua irreverência. E acho que é um cota muito fixe. Um cota muito à frente no tempo dele.
todas as figuras da UNITA que já passaram por nós citarem esta figura também. Ok. Mas olha, nos anos 80 a música de bonga era proibida. Na Rádio Nacional ninguém podia ouvir. Mas não havia nenhuma festa em Luanda que às 3 da manhã, a hora do bonga era às 3 da manhã. Todas aquelas músicas que diziam que era um insulto à governação do MPLA, às 3 da manhã era sintomático, porque havia recolher obrigatório. E então as pessoas não saíam da festa antes do amanhecer. Então, às 3 da manhã, tinha que haver aquela músicas mexidas, das 3 da manhã até às 6 da manhã, quando o recolher obrigatório. Então as pessoas saíam da festa, já podiam circular, porque já não havia o recolher obrigatório. E a senhora deputada, gosta também de ambientes? Quando puder, vai a algumas festas, dança? Já fui mais quando era mais jovem. E gosto de dançar. Acho que do meu estilo preferido, acho que sou uma boa dançarina. Danço muito bem as músicas de samba, danço muito bem kizomba. Respeita-se isso. Eu sou um bom professor de dança também, de samba. Exatamente. A senhora deputada gosta também de desporto? Já gostei mais. Já gostou mais. Agora assisto mais do que pratico. Gosto de futebol. Clube favorito? Clube favorito? Em Angola não tenho. Sério. Por que então? Prefiro não ter. E agora então que há essa polêmica toda aí, prefiro mesmo não dizer qual é o meu clube favorito. Prefiro não ter. Tenho dito sempre que enquanto representante de todos não posso ter clube favorito. É a minha lógica. O clube favorito fica mesmo só aqui no coração. Isto lhe dá a impressão de que o nosso futebol anda manchado? O nosso futebol está uma desgraça. Depois quando o presidente aparece e dizer... Nem é porque o presidente aparece. Eu acho que o nosso futebol está uma desgraça. E está uma desgraça não é de hoje. Investe-se muito dinheiro no futebol e infelizmente o nosso futebol só dá decepções. A nível interno, a nível africano, a nível internacional então já não se fala. Fomos uma vez para o Mundial e pronto. De lá para cá nunca mais conseguimos. O investimento continua, mas eu penso que esse investimento está a ser mal feito, mal canalizado. Nós devíamos investir em escolas, na formação. O meu filho gosta muito de futebol e tem sorte que tem uma mãe que gosta de futebol, então ficamos a discutir futebol e às vezes somos de equipas diferentes e então ficamos a discutir. Só em casa é que eu discuto futebol. E uma coisa que eu notei é que nós temos poucas escolas. Há pouco investimento nas escolas. Os clubes não estão a investir tanto na formação como deveriam. Ou seja, arranjam os seus jogadores praticamente já prontos e vão fazendo as contratações. Eu acho que um clube que se preza deveria efetivamente apostar na formação. Exatamente, muito bom. Também gosto de basquete, também gosto de hóquei. O nosso hóquei durante muito tempo foi bom, hóquei em patins. Gosto de handball. Temos agora as nossas campeãs africanas de júnior. Gosto de desporto, gosto de assistir desporto. Gosto. Muito bom. Senhora deputada, muito obrigado. Terminamos esta entrevista. Obrigado mesmo, do fundo do nosso coração, por ter aceito esse convite do canal Benguela 7. Eu é que agradeço. Desejo-vos as maiores venturas, que este vosso programa Benguela 7. 7 por quê? 7 porque
7 é um número bíblico, sabe? Exatamente. Ok. E 7 porque nós trabalhamos durante 7 dias. 7 dias Ah, de informação. ok, Aos finais de ok. semana já temos o entretenimento. Ok, ok. Benguela para homenagear a própria província de Benguela. Província, ok. Mas nosso raio de atuação é no âmbito nacional. Ok, tá bem. Como eu estava a dizer, desejo-vos as maiores venturas, que esse vosso projeto possa prosperar. Dentro da ideia de empreendedorismo, o ramo de comunicação social, infelizmente, não é um ramo que dê muito dinheiro, mas se conseguirem patrocínios e etc., talvez possam prosperar e, quem sabe, um dia terem uma cadeia a nível nacional ou regional e, quiçá, internacional. Portanto, força naquilo que vocês fazem e naquilo que vocês acreditam. Exatamente. Muito obrigado, senhora.